Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós que me ouve nesta manhã. Quero ler um trecho na palavra de Deus, e se você puder me acompanhar, eu estarei lendo no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 1 a 4. Fazemos a leitura, portanto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso
e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. O tema dessa reflexão é: a presença de Deus enche a igreja de vida. E você é parte da igreja, então a presença do Senhor enche a sua vida. Queridos irmãos, nós temos o grande privilégio de sermos parte do grande rebanho de Deus. E você sabe muito bem que enquanto Jesus esteve aqui na terra, os discípulos tinham um clima de intimidade com eles. Por essa razão, eles podiam chamá-lo, ele em qualquer canto, a qualquer momento, fosse de dia, fosse à noite, fosse na terra, fosse no mar, para obter uma resposta a uma pergunta, ou mesmo para ter um problema resolvido. Mas agora ele vai para junto do Pai. Mas antes, ele fez essa promessa aos discípulos, dizendo em João, no capítulo 14, versículo 16, ele disse o seguinte: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E Jesus continua trabalhando na vida dos discípulos, dizendo o seguinte, irmãos: ele vai estar com vocês. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Porém, vós o conheceis. Por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós. Maravilha, né, irmãos? Sabermos que o Espírito de Deus está com você, está comigo, está conosco. Você é parte da igreja de Cristo. Essa é a razão pela qual eu estou dizendo que o Espírito de Deus habita em você. É promessa do Senhor. Não se turbe, portanto, o seu coração, não se atemorize, como diz a palavra de Deus. Deus tem promessa sobre tua vida. As promessas do Senhor não caducam. As promessas do Senhor não se desvanecem no tempo. Ele prometeu, meu irmão, ele vai cumprir com a sua promessa. Isso aconteceu ali no dia de Pentecostes, os discípulos, com mais 100 e poucas pessoas, eles estavam reunidos no mesmo lugar, diz a palavra de Deus. Ou seja, estavam reunidos no cenáculo ali em Jerusalém, orando. Eles não paravam de orar, eles estavam em oração. E eles estavam tratando das coisas do Senhor. Então cumpriu-se a promessa em que Jesus havia feito. E eles foram batizados com o Espírito Santo. Glórias ao Senhor. Você sabe que por força das circunstâncias, não estamos reunidos no mesmo lugar, como gostaríamos que tivéssemos. Mas uma coisa é certa, fique certo disso. Queira ou não, o mundo, queira ou não, até mesmo você, nós estamos ligados uns aos outros pelos laços do Espírito Santo que em nós habita. Irmãos, nós estamos ligados uns aos outros pelo laço do sangue de Jesus,
que foi derramado por nós. E nada, nem coronavírus, nem um outro poder qualquer irá nos separar dessa união entre nós, que já foi selada, meu irmão, pela palavra do nosso Deus, que nos deu o Espírito Santo, que em nós habita. Enquanto no mundo, querido irmão, habita o espírito da mentira. No mundo habita o espírito do engano. No mundo habita o espírito de zombaria. Habita o espírito da corrupção. Habita o espírito do medo. No mundo habita o espírito da prostituição, o espírito da idolatria. Esses espíritos habitam no mundo. Mas na igreja, querido irmão, o espírito que habita é o espírito da verdade. Na igreja habita o espírito da sabedoria. Na igreja habita o espírito que consola, o espírito que fortalece, irmãos. Na igreja habita o espírito que nos traz o conhecimento das coisas certas e também o discernimento das coisas erradas. O mundo não recebe esse espírito, nem conhece e nem vê, mas nós o conhecemos, pois ele quem? O Espírito de Deus habita em você e habita em mim. Por essa razão, querido irmão, devemos ser fiéis àquele que nos salvou. Devemos viver em comunhão uns com os outros, em amor. E quando eu estou falando como igreja, não estou falando da igreja cristã de Nova Vida, de Nova Iguaçu. Eu estou falando da igreja universal de Deus na face da terra. Então, nós devemos ser uma igreja simpática, nós devemos ser uma igreja acolhedora, devemos ser uma igreja amável, amiga, hospitaleira, para que possamos atrair pessoas através do nosso estilo de vida, né? A igreja de Jesus é composta por pessoas que se arrependeram de seus pecados e creram em Jesus como sendo o Criador de todas as coisas e o Salvador do homem. A igreja de Cristo é composta de pessoas que nasceram de novo e foram seladas com o Espírito Santo como propriedade exclusiva de Deus. Isso em qualquer lugar do mundo. Não é só em Nova Iguaçu. Não é só aqui em Nova Iguaçu. Não é só aqui no Brasil. Mas isso em qualquer lugar do mundo. Isso é em qualquer tempo. Essa igreja rompe com todas as fronteiras radicais ou raciais. Perdoa-me. Essa igreja rompe com todas as fronteiras culturais. Rompe com as fronteiras ideológicas. Pois nela habita o Espírito Santo de Deus. Querido irmão, eu estou enfatizando de que a igreja de Jesus é composta por um povo alegre. A igreja é formada por um povo que transborda uma felicidade que vem do trono do Senhor. Então não há como ter tristeza mesmo em meio às tribulações. Essa alegria do povo de Deus, volto a dizer, provém do próprio Deus. A igreja de Jesus é composta de um povo que experimenta paz, mesmo vivendo em vale de sofrimento. Essa igreja do Senhor experimenta otimismo, mesmo vivendo dias de aflições. Experimenta alegria,
mesmo vivendo em meio à dor. Tudo isso acontece, sabe por quê, meu irmão? Pelo fato de que a presença de Deus em nós faz toda a diferença. Por essa razão, a igreja vive na expectativa do antigozo do céu. É a nossa esperança, irmãos. Jesus vem nos buscar. Portanto, ao longo da nossa jornada rumo à Canaã celestial, devemos exalar o bom perfume de Cristo, como dizia na quarta-feira próxima passada, independente das circunstâncias que possa estar vivendo o mundo em redor de nós. Devemos ser canal de bênçãos para aqueles que nos cercam. Vivendo de tal maneira que as pessoas sem o conhecimento de Cristo sejam atraídos a conhecer o Deus que nós servimos. Jesus bem disse no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, ele diz o seguinte: vós sois o sal da terra. E ele continuou dizendo para seus discípulos, e ele diz para você e para mim: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sabe o que isso significa, meu irmão? Isso significa a influência e a responsabilidade da igreja neste mundo. E você é parte do corpo da igreja neste mundo. Sabemos que o sal preserva e dá sabor. A luz brilha e se opõe às trevas. O sal é um elemento que inibe o processo de decomposição. Da mesma forma, é a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é uma instituição de força nesse mundo. A sua presença aqui na terra freia e desacelera o processo do mal. A Igreja de Jesus aqui na terra freia e desacelera o processo da maldade. Ela freia e desacelera o processo da corrupção induzida pelo pecado. E digo mais: se a Igreja de Jesus não existisse, há muito o mundo já teria sucumbido. Se a Igreja de Cristo não existisse, irmãos, há muito o mundo já teria perecido. Há muito já teria se tornado como Sodoma e Gomorra. Jesus, porém, alerta contra o perigo do sal perder a sua função. E é nisso que você tem que ter todo o cuidado, meu irmão. E a mim também. Porque a palavra é uma faca de dois gumes. Corta para você, mas corta para mim também. Preste-me atenção no que eu vou te dizer. O sal que não salga não serve para ser. Volto a dizer. O sal que não salga só serve para ser pisado pelos homens. E você precisa ser sal que efetivamente salga. Para quê? Para salgar este mundo que está em estado de decomposição. Pois Deus não está aspirando esse odor de podridão, irmão. Tem uma outra coisa que eu gostaria de te dizer. A Igreja de Cristo não pode ser sal no saleiro, mas sim sal no mundo. Sal no saleiro
não tempera comida nenhuma, irmão. Sal no saleiro não tempera o mundo da corrupção. A igreja não pode ser sal inútil. A igreja não pode ser sal insípido. A igreja tem que ser sal que coíbe o mal. Você está me ouvindo? Diga amém. A igreja de Jesus tem que ser sal que dá sabor à vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós temos isso. Está escrito em João, no capítulo 14, versículo 27, dizendo o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz onde Cristo está, meu irmão. Jesus Cristo está com você. A partida de Jesus para o Pai não marca a derrota em sua vida, mas sim a vitória. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor habita na tua vida. Não permita que o seu coração fique turbado diante da situação e que você possa estar vivendo, ainda que seja de dificuldade, mas o Espírito do Senhor habita em sua vida. Eu vou estar orando por você, não só por você, mas também pela sua família, para que o Espírito Santo encha a vossa vida. E aonde você estiver, você pode dizer amém. A igreja tem orado por você. Volto a dizer, todos os pastores têm dito isto. Pastor Luiz Carlos, você não tem ouvido ele, mas ele está orando pela igreja, ele está muito bem, graças a Deus. Bispo Rubem, orando insistentemente. Pastor Otávio, Pastor Sérgio, Pastor Robes, toda a igreja está orando por você. Não é só o pastor Arlindo que vos fala, não. Todos os pastores. Talvez seja eu o que menos ora, mas tenho orado ao Senhor. Toda madrugada procuro levantar, estar orando pela igreja, orando pelo país em que vivemos. Até porque velho não dorme até muito tarde, você sabe disso. Aliás, você não sabe porque, de repente, eu estou falando para pessoas jovens, né? Quem sabe? Mas, se você é jovem hoje, você vai ficar velho amanhã. E velho não dorme muito, não. Tem que acordar sempre durante a noite. E todas as vezes que levanta, deve estar orando, né? É o que procuramos fazer. Oremos ao Senhor, portanto. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Nosso Deus e Pai, o Eterno Todo-Poderoso, te louvamos e bendizemos o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder ministrar uma breve palavra. Ó Deus, obrigado porque o Espírito do Senhor que nos assiste, o Espírito de Deus que convence o homem, me convenceu e tem me convencido, mas convence o homem do pecado, convence do juízo, da justiça. Esse Espírito que habita em nós, que nos ajuda, nos fortalece, nos faz lembrar todas as coisas que o Senhor tem nos dito. Aceita a nossa gratidão, nossa adoração, e que o Senhor abençoa esta família, esta vida que está me ouvindo nessa manhã, junto com seus familiares. Toma na palma das tuas santas mãos. Tu conheces o desejo dessa vida, a situação real dele ou dela, mas, ó Deus, em o nome de Jesus, cerca esta vida com teus cuidados. Tu és poderoso para fazer isso e infinitamente mais daquilo que te peço, daquilo que penso. Portanto, Pai, em o nome de Jesus, cuida do teu servo, cuida da família dele. Toma na palma das tuas santas mãos, em meio a essa situação caótica, ó Deus, que está vivendo o Brasil e o mundo, mas, ó Deus, nós temos o Espírito do Senhor. Então derrama
do teu bálsamo sobre a vida do teu servo, da tua serva, de sorte que ele tenha paz no Senhor. Pai, em o nome de Jesus, ajuda o teu filho, ó Pai, se há pessoas enfermas nesse instante que está me ouvindo, entra com a providência de cura, de libertação, de salvação, para a glória do teu nome. Coloca essa vida com a sua família diante do Senhor, na palma das tuas santas mãos. Cuida, Pai, e eu te louvo e te agradeço por eles, em o nome de Jesus. Tira esse mal, ó Deus, que tem nos cercado, blinda o teu povo, de sorte que não seja atingido por esse vírus, em o nome de Jesus. Amém. Finalizo dizendo o seguinte: não se esqueça da sua fidelidade ao Senhor no tocante de dízimos e ofertas. Isso é o sustento da igreja, como temos dito a você, é lógico. Mas Deus há de suprir todas as tuas necessidades, fazer você próspero, pois Ele mesmo diz: minha é a prata, meu é o ouro. Aí você pode perguntar: e onde está escrito, pastor? Eu te digo, no livro de Ageu, no capítulo 2, versículo 8, diz o Senhor: minha é a prata, meu é o ouro. Certamente você tem os números das contas da Igreja Cristã de Nova Vida, né, conta bancária. Se você não tiver, procure, né, no site, sei lá como. Eu não entendo bem dessas coisas, como você sabe, né? Só não sou mais grosso por falta de espaço. Mas assim, Deus te abençoe. Até a próxima quarta-feira, querendo Deus. Deus abençoe abundantemente, em o nome de Jesus. Tenha um bom dia.